Boa noite, meus irmãos. Eu espero que nenhum de vocês seja contaminado até o dia 29, porque eu quero todo mundo aqui agradecendo a Deus naquele culto especial. Tá, Leia? Nada de ser pega pelo coronavírus até o dia 29, tá bom? Depois do dia 29 pode, tá? Mas cuidem-se e cuidemos uns dos outros, tá? Para que possamos atravessar esses próximos dias que devem ser ainda muito difíceis. É impressionante o que está acontecendo, a velocidade com que o contágio está acontecendo, não é? Felizmente, as consequências dessa cepa são menores, né? Comparadas com as outras, mas o contágio é assustador. Você olha o gráfico dos outros países, então há um crescente assim assustador. Você olha o do Brasil, ele é quase na vertical. Possivelmente, por isso, o número de dias deve ser reduzido, porque contamina todo mundo, então provavelmente vai reduzir. Não vamos ficar 23 dias crescendo o número de contaminados, como aconteceu na África, ou 19 dias, como no Reino Unido, ou 15 dias, como nos Estados Unidos, mas talvez seja um pouco menor o período, mas temos que ter muito cuidado, especialmente nessas próximas horas, desses próximos 2, 3 dias, que provavelmente serão números bem assustadores. Cuidemos bastante mesmo de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso redor, para a gente conseguir atravessar da forma mais cuidadosa possível esses próximos poucos dias, espero, né? Meus irmãos, quero convidá-los para continuar a nossa conversa sobre as muitas faces, tá bom, não, pode deixar, sobre o ar-condicionado, pedi para desligar um pouco, porque estava afetando aqui a minha garganta, mas está tudo bem. As muitas faces da angústia, as muitas faces do medo. Irmãos, eu não sei qual é a experiência de vocês, mas amo de paixão as histórias de Davi. O coração dele fala muito ao meu coração. E era um homem, talvez porque era um homem tão pecador como eu sou, talvez porque era um homem que enfrentou tantas angústias, como cada um de nós enfrenta. Talvez porque foi um homem que amou profundamente o Senhor, como nós amamos. Um homem que andou com outros homens, e essa é sempre uma jornada difícil. Há tanto que aprender com Davi. E quando chegarmos lá, vamos travar boas conversas com ele, porque ele tem muita história para nos contar, não somente história de Golias, mas muitas histórias, e nós vamos ficar encantados ao ouvirmos dele. Mas podemos ouvir um pouco hoje, não precisamos esperar. Então hoje de manhã a gente conversou, e o salmo de hoje, deste domingo, é o 56, como dever de casa. No pós-lúdio, se você quiser, você é daqueles que faz o dever antes de ir para casa, a professora passa dever, você faz ali na sala de aula mesmo, não é? Então, se você quiser correr no pós-lúdio, você já pode fazer o dever de casa, que é ler o salmo seguinte, o 57. Tá? Mas hoje o nosso salmo é o 56. E dentro do salmo 56, o versículo é o 3. E eu espero que todos memorizem. Eu sou terrível em termos de memória, né? Mas estou tentando memorizar o versículo 3, eu espero guardar para sempre este versículo, porque eu precisarei dele todos os dias da minha vida. Então eu quero convidar você, se não se importa, a estar em pé para a leitura em congregação, ou para a congregação da palavra do Senhor. Salmo 56. Ó Deus, versículo 1. Compadece-te de mim, pois há homens que me pressionam e oprimem, atacando-me o dia todo.
Meus inimigos me pressionam o dia todo, pois são muitos os que me atacam com arrogância. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Este é o versículo. Vamos ler todos juntos, conforme a versão que está projetada, vamos ler juntos. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Tente memorizar. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu citei hoje uma outra tradução que eu gosto muito. Quando o medo me atacar, confiarei em ti. Continuo, versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mortal? Todos os dias torcem minhas palavras, só inventam maldade contra mim, ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como se estivessem aguardando a minha morte. Deixarás que eles escapem da sua culpa? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas minhas aflições, põe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas registradas no teu livro? No dia em que eu te invocar, meus inimigos retrocederão. Estou certo de que Deus está comigo. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mortal? Ó Deus, cumprirei os votos que fiz, eu te oferecerei ações de graças, pois livraste a minha alma da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, temos meditado neste dia sobre este salmo tão precioso da Tua palavra. Continua, Senhor, com o Teu Santo Espírito, como disse Fernanda, falando a cada um de nós, conforme a necessidade que cada um de nós tem, Senhor, nesta hora, aqui na Tua casa, nas casas acompanhando pela internet, ou mesmo depois, ouvindo esse momento de reflexão em outro horário. Ó Senhor, abençoa nossos corações quando meditam na Tua palavra, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Por favor, sentem-se. Então, hoje pela manhã, só resumindo, nós falamos sobre essas muitas faces do medo. O salmista estava angustiado. Ele falou literalmente, eu estou com medo. Ele falou literalmente, quando eu estiver com medo. Ele estava preparando o coração para um medo que viria. Não só ele vivia o medo, mas ele sabia que esse medo poderia crescer, poderia atropelá-lo mais à frente. Nós meditamos então sobre essas muitas faces. O perigo de esquecer o que Deus fez. Esse Gade, se você observar aqui no início, Gate, no início no título do capítulo, do Salmo, diz que esse momento aconteceu, essas palavras foram registradas quando ele estava sendo preso pelos filisteus na cidade de Gate. Então nós mencionamos hoje de manhã que de Gate veio Golias. Lembra dos filisteus? De Gate veio o Golias, que Davi, ainda pequenino, jovenzinho, o matou. Aquele que veio para envergonhar Israel. Os filisteus voltaram envergonhados, porque o Senhor honrou a Davi. Então, agora, Davi não estava já pensando na grande vitória que ele teve. Isso dá medo ao nosso coração. Isso faz o medo do nosso coração crescer quando nós esquecemos o que Deus já fez por nós, o que Deus já fez em nós, o que Deus já fez através de nós. Esse é um motivo de angústia quando nós esquecemos o que Deus já fez. Em segundo lugar, a humilhação do ridículo das nossas ações. Davi, nesse episódio aqui de Gate, ele se dá como louco. Ele começa a escrever coisas sem sentido nas paredes. Sim, é angustiante, ou ficamos mais angustiados quando esquecemos o que Deus fez e quando nós nos lembramos do que nós fizemos, porque somos pecadores. Boa parte das nossas angústias são causadas pelas coisas sem sentido que nós praticamos.
Então fazemos nós mesmos o medo crescer, a angústia a ficar mais intensa, o peso de não termos feito o suficiente. Davi estava lembrando que, sendo perseguido por Saul, Saul descobriu que alguns sacerdotes tinham ajudado a Davi. Saul manda matar os sacerdotes do Senhor, porque eles teriam ajudado Davi. Davi então entra uma grande angústia, a angústia de que eu poderia ter feito diferente, eles morreram por causa de mim, se eu tivesse feito de outro modo, se eu tivesse feito mais, eu devia ter feito mais, eu precisava ter feito mais. Isso também é angústia, é angustiante quando a gente fica pensando que o tempo está passando e a gente não fez tudo o que deveria ter feito. Quem de nós não tem esse tipo de angústia? Eu poderia ter vivido de outra forma, eu podia ter feito melhor, eu podia ter sido melhor, eu podia ter socorrido mais. Isso também é uma das faces da angústia que imagino. É claro que necessariamente nem todos nós enfrentamos todas estas faces aqui da angústia, não é? Mas talvez esta angústia, toda pessoa responsável tem que enfrentar e carregar, né? O peso de não ter feito mais. O cansaço com a falta de reciprocidade daqueles a quem nós fomos fiéis, né? Davi estava sendo perseguido por Saul. Por que ele estava sendo perseguido? Naquele episódio da caverna, ele disse: por que o Senhor está fazendo isto? Eu sou fiel ao Senhor o tempo todo. É angustiante quando as pessoas a quem você foi fiel perseguem e querem o seu mal. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas contando de colegas de trabalho. Você é fiel, é colega de verdade, amigo de verdade, e aí o colega de trabalho, numa oportunidade que tem, prejudica você. Isso é bastante cansativo, né? Quando não há reciprocidade. Ele está dizendo, quando você não encontra reciprocidade. Eu brinco com alguns dos meus amigos, um em especial, que eu gosto muito de brincar com ele. Eu digo: olha, eu sou mais amigo seu do que você é meu. Aí ele fica: não é assim, mas na brincadeira. Mas isso não é verdade que acontece conosco, com o colega de trabalho, com o colega de escola. Você não encontra a reciprocidade. Isso é cansativo, não é? É um tipo de angústia, é uma face da angústia. A convicção de que as pessoas não são confiáveis. Isso é cansativo, é angustiante. Tem um bambambam aí, que diz que todos, e claro, ele não tem a fé que nós temos, a visão dele é só científica, mas ele diz que todos os nossos problemas são problemas do homem. Não é a natureza, não é o diabo, na maneira dele pensar. Todos os nossos problemas são problemas do homem. As pessoas não são confiáveis. Davi salvou a cidade de Keila, recuperou as mulheres, as crianças, o gado, porque tinha sido invadida pelos filisteus. E aí agora ele está lá na cidade de Keila, deveria estar no conforto da amizade daqueles a quem ele salvou. E aí lá vem Saul, que não parava de perseguir Davi. E aí ele faz uma oração: Senhor, Saul vem mesmo para me matar? E o Senhor respondeu: vem. Senhor, mas o pessoal de Keila vai me entregar a Saul? O Senhor disse: vai. Duro, não é? Meus irmãos, nós somos todos filhos, não somos? A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. A Jéssica estava me contando hoje que a Sofia passou a madrugada vomitando. E aí eu lembrei que os três, né, Priscila, Patrícia e Tiago, né, Dona Rosane, quantas madrugadas, e trocando fralda, e trocando roupa de cama, e aquela coisa toda. E aí você encontra um filho que faz um movimento contra o pai. Eu não sei o que é isto, mas muitos pais sabem.
É muito cansativo, eu imagino, ter filhos, né, que se levantam contra os pais. Senhor, a cidade de Keila vai me entregar àquele que quer me matar? O Senhor disse: vai. O desgaste da incompreensão, ele diz no versículo 5, eles torcem as minhas palavras. Quer coisa mais angustiante do que o próprio processo de comunicação? Quantas angústias, quantos problemas, quantas lutas nós enfrentamos por questões de comunicação? Eles torcem minhas palavras, diz Davi. Esta é sem dúvida uma das faces da angústia de Davi e de muitos. A emancipação forçada foi outro ponto, outra face que nós destacamos hoje de manhã. No meio dessa coisa toda, esses muitos rostos da angústia, ele recebe a notícia: Samuel morreu. O seu mentor, aquele que o descobriu, aquele que o fez reconhecido diante de todos, o seu, digamos, o pai na fé, o pilar da sua estrutura emocional. Naquele tempo, o sacerdote que ungia o rei tinha um valor especial, correspondia, sabe o quê? Nos dias de hoje, a ganhar a eleição no primeiro turno. Pois bem, desmonta a sustentação, porque ele estava fugindo de Saul, mas Samuel já tinha dito: você é o escolhido de Deus, você é o rei, aquele que validava a sua vocação, a sua chamada, o seu reino, o seu ministério, o seu reinado. Está morto, ele está sozinho, agora é ele e a fé dele em Deus. Quando nós somos jogados sozinhos, quantos jovens deixam suas cidades e vão para outras cidades fazer um curso universitário, agora estão sozinhos. Isso também é uma face. Você tem que agora sustentar a sua família. Tem um monte de gente aí preparando casamento, não é? É bom mesmo. É uma das faces da angústia, você ter que encarar a vida sozinho. Eu falei da injustiça daqueles que você protegeu, como foi o caso de Nabal, e o isolamento por causa da radicalidade dos seus princípios. Você enfrenta um tipo de angústia que é específica do homem direito, do homem que não faz a coisa errada, da pessoa que decidiu fazer o certo. Há uma outra angústia que os outros lá fora não experimentam. E então, Davi está na caverna, ele pode matar o seu perseguidor, ele pode matar aquele que queria matá-lo. O seu general diz: chegou a hora, acabaram os seus problemas, a sua angústia tem fim hoje. Aí Davi diz: não, a minha angústia não tem fim hoje, porque eu não posso matar o rei, eu não posso usar as armas que ele está usando contra mim. Alé sabe muito bem o que é isso. Ao administrar uma empresa, quando todos os problemas poderiam ser encerrados se você fizesse um movimento, mas você não pode fazer aquele movimento. Então você tem que continuar, e a angústia continua, porque você não pode usar as armas que todo mundo usa. É outra face da angústia. Mas, meus irmãos, tudo isto, todas essas faces da angústia, sabemos nós, são apenas o começo. Porque se você se sente cansado andando com homens que vão a pé, como é que vai ser se você for competir com cavalos? Tudo isto tem a ver com a natureza humana, que é angustiante, essa caminhada, mas nós sabemos que a nossa luta não é com carne e sangue, a nossa luta é com questões espirituais. Acima de todas as lutas, como mencionadas aqui, de todas estas faces do medo, que todo ser humano enfrenta, nós não somos privilegiados, todo mundo enfrenta problemas e lutas, mas isso tudo é apenas o começo.
Paulo vai confessar: pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. E aos Efésios, ele vai dizer, isso aos Coríntios, agora aos Efésios ele vai dizer: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Senhor Jesus tinha oferecido a base para este raciocínio. Você enfrenta as faces do medo que todo carnal, todo mortal enfrenta, e outras faces, e outros problemas muito maiores, sobrenaturais. Jesus disse: e não temais os que matam o corpo. Ou seja, não tema essas muitas faces do medo. Não temais os que matam o corpo, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, valeis vós muito mais do que os passarinhos. Então, feito esta recapitulação e mencionadas estas faces da angústia ou do medo, como destacadas hoje de manhã, eu faço 5 conclusões rapidamente sobre este Salmo 56. Se você perguntar: mas pastor, se você não acompanhou hoje de manhã, mas pastor, onde é que tem todas essas coisas? Eu disse: Davi estava lembrando 1 Samuel, e todos os textos foram mencionados hoje pela manhã. Você pode ouvir na internet depois, se quiser, o sermão do culto de hoje cedo. Mas agora, pensando no Salmo 56 que nós lemos, eu chego a 5 conclusões. A primeira delas: o medo ou a angústia é inevitável. Não há nada que você possa fazer que impeça de você experimentar o medo ou enfrentar a angústia. Não há um único ser humano em faculdades normais que não enfrenta o medo, que não enfrenta a angústia. Por isso, Davi, ele é um tipo que ilustra bem nossas vidas e nossos corações. Você já ouviu alguma coisa tipo: crente não tem medo? Eu já ouvi. E quando você estiver no leito da morte, provavelmente enfrentará medo, provavelmente experimentará angústias. Essa coisa de que crente não tem medo é estranha. Quantas vezes Jesus disse para os crentes: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Ora, se ele está repetindo isso o tempo todo, é porque nós precisamos ouvir, e é porque ele está lá. Nós temos medo. Falei hoje de manhã, eu sinto um tipo de medo cada vez que vou pregar. Já velho, cabelo branco, ainda tem medo para pregar. A Priscila foi tirar a carteira de motorista. Foi reprovada 4 ou 5 vezes. Se você vai fazer um vestibular, o que você sabe, você não consegue colocar ali. É inevitável. Ajuda lembrar disto. Agora, é claro, nós não precisamos, e eu me recordo dos muitos funerais, dessa minha vida, há uma diferença de medo. A pessoa que tem a Jesus, a pessoa que tem fé, você percebe que há essa angústia, mas não há um tipo de desespero. Há uma face do medo que o crente não enfrenta. Há um diferencial, com certeza.
Mas eu não tenho que ficar me sentindo pior ainda, porque eu estou angustiado ou com medo. Você lembra de Elias? Há alguém maior do que Elias? 14 mil pastores batistas no Brasil, não chegamos aos pés do Elias, não tem nenhum de nós que chega aos pés de Elias. Fez e desfez. Aí uma mulher disse que iria matá-lo, e ele foge deserto adentro. Isso abate sobre todos nós, e não preciso ficar me sentindo o pior dos homens, porque eu estou com angústia, porque eu estou com medo. Quando diz o texto que quando Davi soube que Samuel morreu, diz assim a Bíblia, Davi foi para o deserto. Não é significativo? Ele foi para o deserto. O que é deserto? É a mesma coisa que fez Elias. Você não quer ver ninguém, você quer se enfiar num lugar sozinho. Isso é da nossa configuração, do nosso ser. Isso vai acontecer comigo, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, vai acontecer com você e comigo. Não precisamos nos culpar ainda mais porque eu estou me sentindo angustiado, porque estou me sentindo com medo. É inevitável. A segunda conclusão que eu chego é que é importante estar preparado, porque dias difíceis virão. A única diferença é questão de cronograma. Os meus dias difíceis podem chegar antes dos seus, depois dos seus, nos mesmos dias dos seus, mas nós vamos enfrentar dias difíceis. E precisamos preparar, sobre tudo o que tem que preparar, prepare o coração. Tereis dias difíceis, no mundo tereis aflições. Essa é a conclusão. Davi sabia, ele disse, a gente poderia até repetir, quando o medo me atacar, eu vou confiar no Senhor. Ele sabia que mais à frente, ele seria tomado pelo pavor. Então eu preciso estar preparado. Davi era também, e de algum modo ilustrava Jesus, um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Então eu preciso desenvolver músculos emocionais, entre aspas. E os exercícios intensos, está aí o Felipe que pode confirmar. Os exercícios intensos podem fortalecer os músculos ou danificar os músculos. Assim é o sofrimento, assim é a angústia. Ela tem poder para nos fortalecer o coração. Acho que o coração é um músculo, né, doutor? Tem o poder de fortalecer o coração e tem o poder de danificar o coração. Eu preciso trabalhar as angústias da vida, de modo que elas me fortaleçam e não me destruam. Então é importante estar preparado, porque dias difíceis virão. Isso aqui não é nenhuma praga, não é nenhuma profecia, é só a constatação. Terceira conclusão: é preciso tratar do medo e deixar os inimigos com Deus. Veja o versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mortal? É preciso deixar o medo, tratar o medo e deixar os inimigos nas mãos de Deus. Versículo 7. Deixarás que eles escapem? Diz Davi ao Senhor. Ó Deus, derruba os povos na tua ira. E o versículo 9. No dia em que eu te invocar, meus inimigos retrocederão. Estou certo de que Deus está comigo. Olha aqui o que ele faz. Ele está tratando o medo e deixando os inimigos nas mãos de Deus. Sabe o que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. Nós não tratamos do medo, queremos tratar dos inimigos. Entendeu? Ele estava
trabalhando, cuidando dos seus medos interiores, das suas muitas faces. E ele estava entregando os inimigos nas mãos de Deus, os problemas nas mãos de Deus, como a Fernanda colocou aqui, dirigindo o culto. Deixe os problemas nas mãos de Deus, trate o seu coração. A gente faz o problema, a gente quer tratar dos problemas, e como que deixar o coração nas mãos de Deus, no sentido de que, porque há uma parte aqui que é nossa, nós vamos tratar, nós vamos tomar providências, nós vamos refletir, nós vamos cuidar, sobre tudo que tem que cuidar, e aquela palavra cuidar ali, guardar, tem a ver com diligência, é coisa que eu faço, providência que eu tomarei. Eu não vou fazer isso porque isso vai piorar a minha situação, eu vou fazer aquilo porque aquilo vai melhorar a minha situação. Há providências que você precisa fazer, você precisa tratar o medo, eu preciso tratar o medo, as circunstâncias que geram o medo, o que fortalecem o medo. E os inimigos que representam os problemas, os adversários, as perseguições, as adversidades, estes eu deixo na mão do Senhor. E não vou fazer o contrário. Nós damos muita ênfase, exagerada ênfase aos inimigos. Não se preocupe com aquele que pode matar o corpo. Ele está dizendo isso, não se preocupe com aquele que pode matar você. Esse, entrega para Deus. Cuide de você, cuide do seu coração. Estava conversando com os pastores do programa de mentoria, e eu estava dizendo para eles, como que nós damos foco às pessoas que erram conosco? E que desperdício! Você está dirigindo uma reunião e alguém quebra um copo. Toca a reunião. Toca para frente. Pessoas quebram o copo o tempo todo. Deixe as pessoas que prejudicam você. Você tem um chefe chato que persegue você. Deixa nas mãos de Deus. Cuida do coração. Essa é a ideia. Cuida do coração. Cuide de você. Você precisa estar preparado. Deixe a pessoa que está quebrando o copo nas mãos do Senhor. Aí o que você faz? Você não cuida do coração e quer cuidar da pessoa. Não dá certo, a fórmula não funciona. Davi estava cuidando do coração e deixando os inimigos nas mãos de Deus. E quarta conclusão. Na angústia, o melhor lugar para estar é nas mãos do Pai. Veja o versículo 1. Ó Deus, compadece-te de mim. Compadece-te de mim. Versículo 7. Deixarás que eles escapem? Na angústia, o melhor lugar para estar é nas mãos de Deus. Este homem enfrentou o cão, mas ele buscou o Senhor. Você está querendo enfrentar a angústia sem Deus. Você não tem ideia da bobagem dessa tentativa. Você está evitando Deus porque acha que, em buscando Deus, teria constrangimentos, algum tipo de desconforto. Você não tem ideia da bobagem desse raciocínio. Os homens são muito piores. A disciplina do mundo ou dos homens é muito pior. Lembra quando Davi pecou, que cometeu adultério com a mulher do soldado dele? O profeta chegou e disse: você está no sal. Escolhe 3 coisas. Ou de 3 escolhe uma. 1 Crônicas 21, 12. Pode escolher, Davi. Ele adulterou com a mulher do soldado e matou o soldado. Escolhe, Davi.
3 anos de fome, 3 meses fugindo dos adversários, ou 3 dias debaixo da espada de Yahvé? O que você faria? O que você escolheria? Esse é o raciocínio que muitos debatem. Eu vou enfrentar os homens. Sabe que muitos estão escolhendo hoje? Muitos estão escolhendo hoje 3 anos de fome, para não terem uma conversa séria com o pai. E ficam comendo capim. Eu conheço dentro da minha própria família gente que escolheu 3 anos de fome. 3 anos de fome entre aspas. Escolheu a adversidade, a luta, a angústia que não acaba. Longa angústia. A outros escolhem 3 meses enfrentando adversários. Tudo porque não querem enfrentar Deus. Não querem tratar com Deus. É aquela angústia do filho pródigo. Está comendo comida de porco, mas não quer voltar para casa. Não quer render, não quer se entregar, não quer encarar Deus. Mas não é o caso de Davi. Quando o profeta falou para ele, escolhe 3 anos de fome, 3 meses de inimigos, ou 3 dias da disciplina do Senhor. Sabe qual foi a resposta dele? Então Davi respondeu, é terrível a minha aflição. Era mesmo. Era mesmo. É terrível a minha aflição. Contudo, prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens. Ele nem considerou os 3 anos de fome como alternativa. Ele queria resolver o problema dele. A cabeça dele funcionava assim: 3 meses nas mãos dos homens, ou 3 dias nas mãos do Senhor? Ele disse, é melhor 3 dias na mão do Senhor. É melhor eu resolver isso com o Senhor. Não só porque resolve rápido, mas porque o Senhor é cheio de misericórdia. Esse Davi tem muito a ensinar para a gente. Que pena, você que está me ouvindo aí pela internet e que escolheu 3 anos de fome. Que pena você que escolheu 3 meses enfrentando o inimigo. Escolha 3 dias nas mãos do Senhor, porque a sua misericórdia não tem fim e as coisas são resolvidas. Então aquele jovem disse, eu vou parar com isso. Está muito longa essa minha jornada. É muita comida de porco que eu estou comendo. Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou resolver esse assunto. Na angústia, o melhor lugar para se estar é nas mãos do pai. A disciplina do pai é melhor do que a dos homens. Resolva com o Senhor o que angustia o seu coração. A última e quinta e última conclusão que eu tiro nesse salmo é que, além de ser uma expressão de culto, os votos que fazemos, os votos devocionais que fazemos, protegem o coração. Você já ouviu muito falar de voto? Antigamente falava em promessa. Se eu for curado eu vou subir 365 degraus de joelhos, né? Era uma forma de tentar expressar a Deus algum compromisso. E há alguns problemas aí, mas há algum valor no voto, um valor muito especial, bíblico, e muito razoável. Quando você determina no seu coração e faz um compromisso, faz um voto. Veja o versículo 12. Ó Deus, cumprirei os votos que fiz, eu te oferecerei ações de graças. No meio da angústia, ele lembra de fazer um compromisso,
de dizer, eu vou fazer isto, o Senhor vai me perdoar, o Senhor vai me socorrer, o Senhor vai me livrar, é verdade, o Senhor vai me disciplinar, mas eu vou cumprir votos. Em 1977, eu fiz um voto, eu fiz uma entrega, eu fiz uma oração que mudou o rumo da minha vida. Menos de 2 anos depois, por volta ali de 1979, eu fiz outro voto ao Senhor, que dedicaria a minha vida ao ministério pastoral, ao ministério da palavra. Votos que você faz, votos razoáveis, votos de fé, eles são gatilhos de proteção. Davi está dizendo, eu vou pagar meus votos. Então você diz, você pode fazer isso nessa noite, eu vou ler a tua palavra. Não diz o salmista? Em Deus, versículo 4, em Deus cuja palavra eu louvo. Então você pode fazer um voto, eu vou ler a tua palavra. Meus irmãos, eu não me lembro, são tão raros, nesses 40 anos, são tão raros os dias em que eu não li a palavra do Senhor. Porque eu coloquei no meu coração um propósito de ler a palavra do Senhor todos os dias, de frequentar a casa do Senhor regularmente, de valorizar um sermão que o Senhor coloca. Eu estava de férias, não me esqueço disso, não queria ir a uma igreja batista, não dá tempo para explicar. Eu fui numa igrejinha onde eu achei uma igreja, sentei lá, e eu falei, eu quero ouvir o sermão, eu quero ouvir a palavra. Porque eu fiz um propósito no meu coração de ouvir a palavra. Desde que lá, quando ainda muito jovem, eu meditava muito sobre aquela expressão, felizes os que leem, felizes os que ouvem esta palavra. Eu coloquei no meu coração, eu vou ler a palavra do Senhor, eu vou ouvir a palavra do Senhor. Você passa longos dias sem ler a palavra do Senhor. Eu vou cantar hinos ao Senhor. Qual o problema de você colocar nesta hora um propósito no coração de que você vai cantar hinos ao Senhor? Davi disse, cumprirei os meus votos, oferecerei ações de graças, vou retornar, vou retribuir de algum modo. Quando nós encontramos o Senhor, quando nós ouvimos o Senhor, a gente responde. Lembra lá do Mateus? Senhor, quando ele abre o coração, Senhor, se eu defraudei, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver. Eu vou dar para os pobres. Quando o Espírito fala ao seu coração, você responde. Eu vou fazer isto. Eu vou responder o Senhor. Faça voto nessa noite. Lembra de Jacó, lá em Betel, aquela experiência que ele viveu? Se Deus estiver comigo, e se Deus me guardar no caminho por onde eu andar, se Deus cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte, como oferta de louvor. Vivemos uma geração em que os homens têm muitos compromissos com os homens, com a opinião pública, poucos compromissos com o Senhor. Tenha muitos compromissos com o Senhor, menos compromissos com os homens, mais coisas votadas ao Senhor, menos coisas prometidas aos homens. Quando você promete coisas aos homens, sabe o que você está preparando? Angústias. Quando você desenvolve expectativas,
você está plantando angústias. Prometa ao Senhor, faça votos ao Senhor, porque os seus mandamentos são doces, são leves. Quer orar agora? Curve-se diante dele. Pagarei, cumprirei os votos que fiz. Mas talvez você nem tenha votos para cumprir, porque você não os fez. Falta-te compromissos com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu entrego o meu coração a Ti. O meu coração é Teu. O meu tempo é Teu. O meu amor é para Ti. Os louvores que farei, farei a Ti. Não vou louvar homens, tão polido, tão educado, tão civilizado, no sentido de tratar os outros com tanta etiqueta, mas tão pouco preocupado em louvar o Criador, em adorar a Deus, a cantar hinos, a elogiá-lo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Faça votos. Tenha votos para serem cumpridos. Cumpra votos que você fez ao amor da sua alma. Você tem compromissos com o Senhor? Eu tenho. E eu quero cumpri-los. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós Te louvamos por ela. E olha que nós temos mais ainda do que Davi tinha. Mas ele já tinha aprendido a amar a Tua palavra. Ele tinha aprendido a se jogar nas Tuas mãos, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Então ele encontrava sabedoria na Tua palavra, misericórdia no Teu coração. Por isso foi vencedor. Senhor Deus, dá-nos sabedoria para firmarmos compromissos com o Senhor. E enche-nos do Teu poder para cumpri-los. Cumprir os votos que fazemos na Tua presença. Nós oramos com o coração agradecido a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.